Apoio Santander Investimentos. Para todos os pontos de vista. Olá, boa noite. A taxa Selic passou de 2% ao ano para 7,75% e vai subir mais, como disse o próprio Banco Central. Enquanto a Bolsa acumula queda no ano, investimentos de renda fixa, que rendem mais quando a Selic sobe, já pagam mais de 2 dígitos de novo, uma realidade que parecia ter ficado para trás. Nesse cenário, o Tesouro Direto voltou a ser uma opção atraente. As taxas já passam de 12% ao ano, isso sem contar as vantagens de sempre. São os títulos com menor risco de crédito do mercado e são líquidos, podem ser resgatados a qualquer hora. Mas qual título escolher agora? E como investir? Levando até o vencimento ou dá para ganhar dinheiro especulando, vendendo e comprando no curto prazo? Para debater esse tema, recebemos Eduardo Castro, que é diretor de investimentos da Portofino Multifamily Office, e Rodrigo Santin, que é diretor de investimentos da Legend. Está no ar o grande debate investimentos e o tema de hoje é como ganhar dinheiro com o Tesouro Direto. Meu muito obrigada e boa noite aos nossos dois convidados. Eduardo, começando por você, em 30 segundos, por que investir no Tesouro Direto mirando o longo prazo? Primeiro, pela segurança, né? Você está investindo em títulos que são emitidos pelo Tesouro Nacional. Tem a questão do custo, essa é uma alternativa de investimento, talvez a mais barata disponível no mercado. E pela diversidade de títulos que você tem para investir no final das contas, né? Você tem alternativas de títulos pré-fixados, títulos indexados à inflação, títulos pós-fixados. Então, essa combinação é suficiente para você desenhar uma carteira, a depender dos seus objetivos, bastante interessante para o longo prazo. Rodrigo, agora é a sua vez, em 30 segundos. Por que investir no Tesouro Direto, mirando o curto prazo? Lembrando que o Rodrigo vai mostrar aí as vantagens de investir no Tesouro Direto, especulando, olhando aí no prazo curto. Olha, apesar de ser um investidor de longo prazo também, eu tenho que reconhecer que existem algumas vantagens para aquela pessoa que quer especular de fazer isso através do Tesouro Direto. Primeiro é o custo, né? O custo é bem baixo. O segundo é a liquidez. Você sempre tem o tesouro do outro lado, ou vendendo ou comprando aquele título que você pode montar uma posição mais especulativa. Eduardo, quais as vantagens de levar os títulos até o vencimento? Eu acho que a principal vantagem é garantir, no caso dos títulos pré-fixados e indexados à inflação, a rentabilidade originalmente contratada. Então, por exemplo, se você comprar um título pré-fixado que hoje você consegue fazer por volta de 12%, né, na verdade acima disso, levando para vencimento, esses 12% estarão garantidos. Se você tiver que sair no meio do caminho, né, por alguma razão, você sai no valor do mercado naquele momento. Então, a vantagem é a garantia daquela rentabilidade originalmente contratada. Então, lembrando, o Tesouro Selic, ele é o que tem menos risco, ele é pós-fixado. Tesouro IPCA e Tesouro pré-fixado são os que têm mais risco. Se o investidor resgatar antes do prazo, do vencimento, pode perder dinheiro, certo? Exatamente. Beleza, então vamos lá. Rodrigo, por que especular com o Tesouro Direto? Mais que isso, como especular com o Tesouro Direto e quais títulos escolher nesse momento? Especular já é uma coisa difícil, né, de se fazer, de conseguir acertar. Então eu iria no mais simples, eu iria no título mais simples, que é o Tesouro pré-fixado, sem cupom. Que aí você tem vencimentos ali entre 2024 e 2026, que são títulos que você consegue ver quanto que é a taxa e consegue ver quanto que é o preço, né? E tem uma relação inversa entre taxa e preço. Eu iria no mais simples, iria no pré-fixado. Então, só complementando aqui, Rodrigo, os títulos no curto prazo, que vencem no curto prazo, eles têm menos risco do que aqueles que são mais longos, certo? Isso, correto. Boa. Eduardo, voltando a você, queria te perguntar sobre o momento atual. No começo do ano, a Selic estava em 2%, mas já chegou a passar dos 14%, não faz muito tempo, em 2015 e 2016. Agora, então, está em 7,75% ao ano. Já é uma taxa atrativa para investir no Tesouro Direto? Depende muito do tipo de investimento que você vai fazer. A gente tem que fazer uma distinção. Se você for comprar um título indexado a Selic, né, o seu investimento vai ser ajustado à medida que a taxa de juros for sendo elevada pelo Banco Central.
Aí a gente passa para as outras alternativas, que são os pré-fixados e os indexados à inflação. Nesse caso, você já pré-determina a rentabilidade do seu investimento a partir de agora. O que você está fazendo, na verdade, é comprando os títulos pela projeção do mercado do que vai ser a Selic até o vencimento do título que você estiver investindo. Rodrigo, uma outra questão importante sobre Tesouro Direto é saber em qual momento vender os títulos, principalmente quando a gente vê os títulos oscilando muito, como no caso agora. Como saber se é hora de sair do Tesouro Direto ou se é o caso de manter os títulos? Ótima pergunta essa. Essa é uma dificuldade que, em geral, os investidores têm, que é de vender aquelas posições que elas possuem, né? E, geralmente, o melhor momento de vender é aquele que todo mundo quer comprar, né? Que geralmente é quando o mercado exagerou para o lado do otimismo, né? Então, a mesma coisa, ela às vezes pode ser válida também para o outro lado, né? A melhor hora de comprar, na maioria das vezes, é quando ninguém quer comprar. Então, é bom ter sempre disciplina. Eu acho que, principalmente, na hora de fazer um rebalanceamento de portfólio, quando seus ativos valorizaram um pouco mais do que deveriam. Só para complementar, se o investidor viu que o título está caindo, mas pode segurar até o vencimento? Pode ser uma boa segurar? Pode ser uma boa até segurar, sim. Legal. Eduardo, queria te perguntar qual que é o melhor título no longo prazo. Muitos especialistas falam sobre Tesouro IPCA, mas, por exemplo, aqui estou vendo o site do Tesouro, tem Tesouro IPCA 2026, 35, 45, 2030. Como escolher um deles? A primeira coisa é determinar o prazo do seu investimento, né? Mas vamos considerar que o horizonte de investimento desse investidor hipotético seja por volta de 24, 26. Você passa a ter duas alternativas, o pré-fixado e o indexado a juros. Nesse momento em especial, eu particularmente prefiro os pré-fixados. E aqui tem uma questão técnica que, quando você compra um investimento indexado à inflação, essa inflação ela não está determinada. Ela está embutida na precificação daquele título, mas vai ser a inflação corrente até o vencimento do título que você comprar. Um pré-fixado hoje, como a gente já discutiu, está projetando uma rentabilidade de entre 12 e 12,5. Um indexado à inflação, né, um IPCA indexado à inflação, tem uma taxa de mais ou menos 5 e 5,5. Isso significa que a inflação que está projetada aí é acima de 6. Eu, particularmente, acho que para esse prazo de 3 anos, uma inflação acima de 6 talvez seja muito cara. Eu prefiro o pré-fixado nesse momento. Rodrigo, você concorda? Prefiro o NTNB. Tesouro IPCA, o Tesouro IPCA, E até prefiro um pouquinho mais longo do que esses 3 anos ali. Pega a partir de 2026, 2030, 35, porque o mercado já paga, né? O Tesouro já paga umas taxas interessantes, acima de 5, 5,5, e aqui é Brasil, né? A gente nunca sabe direito quanto é que vai ser a inflação. Então, se der tudo errado, provavelmente essa inflação vai ser muito alta. E aí o Tesouro Inflação, o Tesouro IPCA, ele vai minimamente te proteger da inflação se você carregar esse título até o vencimento. E já tem títulos que estão pagando 5 acima da inflação. É uma boa rentabilidade, talvez em vários cenários, né? Exato. Boa. Pode até ser que o pré-fixado dê mais dinheiro, mas a inflação tem um seguro ali embutido que é contra o IPCA, né? Contra a inflação. Sempre um bem real. Eduardo, queria perguntar quais são as vantagens do Tesouro Direto frente a outros títulos de renda fixa, crédito privado, CDBs, LCIs, LCAs, que muitas vezes pagam taxas maiores do que o próprio Tesouro. Se paga taxas maiores, está implícito que tem um risco maior, né? Então, quando você compra um título emitido pelo Tesouro, você está comprando o título de menor risco disponível no país. Então, toda vez que você está comprando um título emitido por um banco ou por uma empresa, um CDB, uma debênture, você tem que ser remunerado pelo risco adicional de crédito que você está correndo. É sempre mais complicado para o investidor tradicional avaliar, por exemplo, o risco de crédito de uma empresa. Então, é uma questão de segurança, né? Se segurança for um valor importante na decisão de investimento desse determinado investidor,
a segurança está no título público. Rodrigo, ainda assim, para quem investe menos dinheiro, até R$250 mil, tem a garantia do FGC. Nesse caso, você acha que os títulos de crédito privado, para quem não investe mais do que isso, podem ser uma boa opção? Inclusive, comparando aí com bolsa, já que renda fixa hoje está pagando juros maiores, bolsa está caindo? Sim, concordo. Eu vejo que esses títulos privados, principalmente aqueles isentos, são uma boa opção, sim. E tem muito desses títulos também que corrigem pela inflação também. Você ganha inflação mais uns juros, né? Mas, idealmente, para o que a gente gosta de fazer, é sempre compor um portfólio mais diversificado, né? Com renda fixa, com um pouquinho de ações, um pouquinho de investimentos internacionais. Mas, de fato, os títulos privados são uma opção muito boa. Qual que é o percentual assim, de renda fixa e também de ações, investimentos lá fora? Depende muito do quanto de risco que o investidor quer tomar. Ele aguenta a sacudida, né? Mas a gente pensa que, assim, mais ou menos 1/3 do risco colocado em ações, 1/3 do risco colocado em renda fixa, 1/3 do risco colocado em investimentos internacionais. Tá certo. Infelizmente, não temos mais tempo, mas eu agradeço aos nossos 2 convidados, Eduardo e Rodrigo, e principalmente a você que nos acompanhou. E depois do nosso debate, eu quero saber qual vai ser a sua escolha. Você vai investir no Tesouro Direto, mirando longo prazo, ou vai se arriscar no curto prazo? Este é o grande debate de investimentos da CNN Brasil. E a gente volta na próxima semana. Até lá! O grande debate. Investimentos. Apoio Santander Investimentos. Para todos os pontos de vista. Tem o lado conservador, o arrojado, o lado moderado. Tem quem não abre mão da renda fixa. Quem prefere o risco e quem procura um pouco de cada. Tem o lado de quem pensa no agora e de quem foca no longo prazo. Independente do seu lado, uma coisa não muda. Quem está sempre ao seu lado. Santander Investimentos, para todos os pontos de vista. Esta é a CNN.